Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das obras mais, ambiciosas de toda a filosofia, o Tratado da Natureza Humana de David Hume. Um projeto simplesmente revolucionário que tentou nada menos do que criar uma ciência completa da mente humana. Para a gente entender a ambição do Hume, a gente precisa primeiro dar uma olhada no mundo intelectual daquela época, né? O que ele via era um verdadeiro campo de batalha. A filosofia parecia um caos, sabe? Cheia de debates acalorados, gente falando alto, mas certeza mesmo? Quase nenhuma. E o Hume, ele queria acabar com essa barulheira toda. Ele queria encontrar um chão firme, uma base sólida, onde o conhecimento pudesse finalmente ser construído sem desmoronar. E a grande sacada de Hume foi essa. Em vez de começar a especular sobre Deus ou o universo, por que não começar pela gente? Pela gente mesmo. Ele propôs a criação de uma ciência do homem, aplicando aquele método experimental que, olha, estava revolucionando a física, mas agora aplicando a própria natureza humana. Pensa só, assim como Newton descobriu as leis que governam os planetas, a ambição do Hume era descobrir os princípios fundamentais que governam o nosso mundo mental. E o ponto de partida para essa ciência super audaciosa seria a única coisa que ele acreditava ser assim, inegável: a nossa experiência direta do mundo. Ok, para construir essa ciência toda, o Hume precisava de um alicerce. E ele encontrou esse alicerce numa distinção que parece simples, mas que é extremamente poderosa e que, na verdade, se torna a base de toda a filosofia dele. Vamos pensar nas impressões como se fossem os dados brutos da realidade. É a dor aguda de um corte, sabe? O calor do sol na pele, a sensação imediata de alegria. Elas são diretas, são intensas, inegáveis. São basicamente a matéria-prima de todo o nosso pensamento. Já as ideias, por outro lado, são como os ecos dessas impressões. São as memórias, as reflexões. Quando alguém lembra da dor daquele corte ou pensa sobre o calor do sol, está lidando com ideias. Elas são sempre cópias, sempre menos vivas e, o que é crucial, sempre vêm depois das impressões originais. E aqui está o ponto central, a ferramenta que o Hume vai usar para dissecar as nossas crenças mais profundas. Para ele, toda e qualquer ideia, não importa o quão complexa ou abstrata ela seja, tem que ser rastreável até uma impressão original. Se a gente não conseguir encontrar a impressão que deu origem a uma ideia, então essa ideia para Hume simplesmente não tem sentido. E é exatamente aqui que a jornada do Hume fica radical de verdade. Porque quando ele aplica essa regra simples de que toda ideia vem de uma impressão, alguns dos conceitos mais básicos da nossa existência, aí, meu amigo, tudo começa a desmoronar. Vamos começar com algo que parece óbvio, né? Causalidade. A gente acredita que uma bola de bilhar causa o movimento de outra. Mas o Hume pergunta: alguma vez a gente teve a impressão da causa em si? A gente vê a primeira bola se mover, a gente vê a segunda se mover, mas cadê a impressão da tal conexão necessária entre as duas? Onde ela está? A resposta de Hume é que a gente nunca percebe essa conexão. O que a gente experimenta de verdade é uma sequência de eventos. Vemos a bola A bater na bola B, e depois a bola B se move. A gente vê isso acontecer de novo, e de novo, e de novo. É uma conjunção constante, uma sequência que se tornou um hábito pra gente, mas nunca uma impressão da força ou do poder da causa. E aqui vem a conclusão, que é uma verdadeira bomba, e ela muda tudo. A causalidade para Hume não é uma lei do universo que a gente observa por aí. Não, é um sentimento, aqui, dentro da nossa própria mente. É aquela expectativa que nasce do costume, do hábito, de que o futuro vai ser parecido com o passado. Ou seja, é uma crença, um instinto, e não uma certeza que vem da razão. E isso, olha, isso abala os alicerces não só da filosofia, mas da própria ciência. Bom, se a nossa confiança no mundo lá fora já foi abalada, o Hume agora vira esse ceticismo todo para o nosso mundo interior. Todo mundo tem essa sensação de ser um eu, né? Uma identidade única que continua a mesma ao longo do tempo. Mas de onde vem essa ideia? Onde é que está a impressão do eu? O Hume basicamente convida a gente a fazer um pequeno exercício. Olhe para dentro de si, agora mesmo. O que se encontra? Ele diria que a gente não encontra um eu singular, estável. O que se encontra é um fluxo constante de pensamento, sentimento e sensações. É como um feixe de percepções que muda a cada segundo. Não existe uma impressão fixa que não muda nunca, que a gente possa apontar e dizer: ah, isso aqui sou eu. E essa citação, ela ilustra de forma brilhante o resultado da investigação do Hume. A própria razão levou ele a um ponto de desespero intelectual, como um náufrago.
Todas as certezas sobre o mundo e sobre si mesmo foram dissolvidas. Ele se sente perdido num oceano de ceticismo, e as ferramentas da razão se mostraram incapazes de dar um porto seguro. Mas o Hume não fica nesse estado de paralisia, não. A solução que ele encontra não está em mais lógica, mas em algo que todos nós compartilhamos: a nossa própria natureza. Ele nos mostra como escapar do que ele chamava de ceticismo total. O ponto crucial é este aqui. Para Hume, a razão pura, quando a gente leva ela às últimas consequências, ela se autodestrói. Ela simplesmente não consegue sustentar nossas crenças mais básicas sobre o mundo. Se a gente dependesse só da lógica, não teríamos motivo para acreditar em quase nada. Então, como é que a gente vive? Hume argumenta que somos salvos pela nossa própria natureza. Não é a razão que nos faz acreditar que o sol vai nascer amanhã, mas o hábito. A crença não é um ato do intelecto, é um sentimento, uma inclinação natural. Somos, no fundo, criaturas de instinto e paixão, e é isso que nos permite navegar pelo mundo. Essa frase resume a solução dele perfeitamente. Nossas crenças do dia a dia não são verdades filosóficas, são necessidades práticas. A natureza, por meio do hábito e do sentimento, meio que nos força a acreditar nelas para a gente poder sobreviver. A filosofia pode até nos levar à dúvida, mas sabe como é? Um bom jantar, uma conversa com amigos nos traz de volta para a realidade. E essa nova base tem implicações gigantescas para uma das questões mais importantes da filosofia, a moralidade. Poxa, se a razão não está no comando, de onde vêm nossos julgamentos sobre o que é certo e o que é errado? Para Hume, a moralidade não é algo que se descobre pela razão, como se fosse uma equação matemática. Ela é sentida. Quando a gente diz que algo é virtuoso, o que estamos dizendo, na verdade, é que essa ação nos dá um sentimento de aprovação. E quando a gente diz que é vicioso, sentimos desaprovação. A base da moral, então, é a emoção, e especialmente a nossa capacidade de simpatia, de sentir junto com os outros. Isso quer dizer que um julgamento moral é, em essência, uma percepção, um sentimento. Não estamos descrevendo uma qualidade objetiva que existe no mundo, mas expressando uma resposta interna. A moralidade, portanto, está enraizada na nossa psicologia humana compartilhada e nos sentimentos que surgem das nossas interações sociais. E assim, Hume nos deixa com um desafio profundo, um desafio que ecoa até hoje. Ao nos mostrar os limites da razão, ele não dá nenhuma resposta fácil. Pelo contrário, ele nos força a repensar os próprios fundamentos do conhecimento, da identidade, da moralidade. Ele revela que ser humano não é apenas um ato de pensar, mas fundamentalmente um ato de sentir. E essa é uma ideia que continua a desafiar e a inspirar a filosofia até hoje.